Então, espero que realmente seja bastante proveitoso, vocês absorvam bastante conteúdo, esse conteúdo é muito especial aí, pensado em vocês. Conforme, né, o nome já fala, vai ser uma semana toda de eventos, então espero que, além de, né, traga bastante insights, que vocês procurem a gente, para a gente tirar dúvidas, ser um processo bastante interativo durante a semana, tá? Especialmente aqui a gente deixou, né, os comandos aí travados para que, né, a gente consiga respeitar o tempo, mas em paralelo, se possível, podem usar o chat, os recursos aí de perguntas e respostas, que ao final vai ter um tempo para a gente ler e depois saná-las, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos em frente aqui. Hoje a ideia, né, é para a gente mostrar a parte mais de Discover Workshop no Pitanja GenAI, tá? Então, a gente vai passar alguns contextos, algumas questões mais didáticas em termos de teoria, para que a gente consiga tangibilizar em sessões mais práticas aí, conforme o andar da carruagem do evento, tá? Eu estou como líder aqui da área de Cloud Services, e o Renato é o champion que vai tocar o conteúdo junto com a gente, tá? Ele é especialista, certificado em todos os pilares do que tange a Data e AI dentro do Google Cloud, então acredito que ele vai ter bastante propriedade, bastante coisa legal aí para mostrar para vocês, tá? A agenda, né? Vou passar rapidamente como a QI tem se posicionado no mercado, tá, pessoal? A ideia é só dar um panorama geral para vocês. A gente vai para os contextos, né, de explicar aí o que é machine learning, deep learning, e o que a gente tem ouvido muito aí, barulho nesses últimos, né, 1 ano e meio, de GenAI, com a parte de AI generativo, tá? Sobre a QI, pessoal, basicamente, né, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem um time realmente bem qualificado, certificado, então o time conseguiu completar basicamente todas as trilhas do que tange a treinamentos e certificações oficiais do Google, tá? É importante frisar que, né, não só no pilar de Google Cloud, mas também de Google Workspace, né? E a gente tem 3 especialidades ali como foco principais, né? Então, a parte de infraestrutura, a gente está como primeiro e a princípio único, né, parceiro que tange a especialização de DevOps, toda a esteira de automação de desenvolvimento, e não menos importante, né, como especialista já há bastante tempo nos processos de Work Transformation dentro do pilar de adoção de Google, tá? Falando um pouquinho, né, em termos de portfólios do que tange a Business Unit de Cloud Services, basicamente a gente, né, tem aqui à direita, no canto superior, na esquerda, né, olhando para a tela de vocês, toda a nossa stack de sustentação multi-cloud, né, então, desde contextos de monitoramento, suporte mais reativo, seja 8x5, 24x7, a parte de serviços especializados com diversas capabilities, né, no modelo mais proativo, conseguimos ajudá-los, né, em todo o processo de migration, seja dentro de qualquer contexto aí que vocês estejam, né, no momento de arquitetura atual, parte de DevOps e SRE com automação da esteira e certificação que eu já citei, focando muito em postura de segurança também, né, para ajudar todas as corporações a evoluir nas melhores práticas de compliance, vulnerabilidade. A gente sabe que é um grande desafio nos contextos de cloud, né, a parte de gestão financeira e governamental atrelados aos componentes e serviços das clouds de forma geral, né, então a gente tem trabalhado com plataformas e serviços atrelados à camada de FinOps. Hoje, obviamente, né, o foco vai ser aí AI, então não é menos importante, a gente também tem esse pilar aqui com um time dedicado, tá? Trabalhando muito em sinergia também com o time de Data e Analytics, então toda a stack de produtos, né, do Google Cloud, a gente consegue ter propriedade, time qualificado, cases para apresentar para vocês. Não menos importante, né, toda a estratégia de continuidade de negócios, como Backup e Disaster Recovery, hoje a gente tem, né, a Vim como nosso principal parceiro no que tange esse produto. Parte de modernização de infraestrutura, né, então já considerando modernização para contextos mais serverless, microserviços, né, atrelado até a parte de automação da esteira de desenvolvimento, conforme eu já citei, e toda a estrutura de marketing analytics também, tá? Então, isso é só para dar um panorama geral do que aqui tem atacado, mas, obviamente, hoje a gente vai focar muito no pilar de AI.
Aqui é só alguns dos nossos clientes, né? Então, até o próprio outro slide já mencionava, a gente tem focado muito em empresas, né, corporações de tecnologia, temos cases de indústria, saúde, temos grandes clientes aí também junto com a gente, varejo, logística e aí um pool mais diversificado, tá? Mais contextos de serviços de forma geral. Então, temos bastante expertise, não só nesses pilares específicos, mas como outros também falam, a gente conhece um pouco o contexto de alguns clientes de outras indústrias também, tá? Antes de passar a palavra aí para o Renato, convido vocês aí a ficar até o final da sessão, tá? A gente está aí com uma oferta para todos os participantes. Vou explicar mais no detalhe no final, mas a ideia é garantir um projeto piloto que pode chegar a 100% do subsídio do deploy desse projeto, tá? Então, convido vocês aí no final, vai ter como vocês se inscreverem, e aí eu volto para contar mais detalhes sobre o que é esse piloto, tá, pessoal? Agora, com vocês, o Renato aí para dar o show dele. Vai lá, Renatão. Obrigado, Lucas. Boa tarde, pessoal. Vou puxar a apresentação aqui, que eu vou mostrar coisa além do slide, tá, Maria? É, eu coloquei até a câmera aqui, né? Nova funcionalidade do Workspace. Não sei se vocês já tinham chegado a ver, né? É, mas, então, hoje a sessão, qual que é o meu objetivo aqui hoje, tá, pessoal? Eu quero que vocês tenham, assim, no mínimo, a curiosidade de entrar ali na console e experimentar as novas ferramentas, as novas funcionalidades, o que, que tem de novo de IA que a Google está fornecendo, né? Muita coisa em preview, mas muita coisa já está em disponibilidade geral. Então, assim, acho que eu vou passar muita coisa hoje. No final, ali nos últimos 15 minutos, a gente vai ter uma sessão só de perguntas e respostas. A gente deixou para 3h15, então se vocês têm perguntas, coloquem no chat, vão escrevendo aí, no final a gente responde tudo, tá bem? E aí eu quero começar, né, do básico, né? Não tão do básico assim, porque eu acho que muitas pessoas já conhecem IA, né? Ou conhecem meio que superficialmente pelo último ano e meio, né, conforme o Lucas falou, né, teve esse boom de IA, especialmente com IA generativa, né, só que tem algo que vem antes, né, dessa Gen AI, né, tem algo que dá a base ali para se construir um bom modelo de IA, e é isso que eu reservei esses minutinhos aqui no começo para a gente falar. É, especialmente, né, Machine Learning e Deep Learning, né, mas e aí, né? As pessoas até perguntam assim, né? Tá, mas além do GenAI, o que a gente tem para oferecer, né? Bom, a gente tem dados ali do McKinsey, né? Que a gente consegue uma vantagem, né, competitiva substancial quando a gente usa IA nas nossas aplicações, com os nossos dados, né? Porque acho que o jeito de se fazer negócio mudou, né? Do último século para cá, né? Antigamente a gente ia testando, né? Eu acho que isso aqui pode funcionar, né? Eu acho que, por exemplo, né, a gente pode falar de ads também. Eu acho que um ad chamativo desse exemplo pode funcionar, né? Hoje em dia a gente tem dados para isso, para falar, olha, um ads, por exemplo, com X, Y, Z característica funciona melhor, né? Então a gente começou a trabalhar mais com os dados nas últimas décadas ali, visando isso, né? Tá um passo à frente do mercado. Né, com IA não é diferente, né? A gente teve essa parte, né, de estatística, ver o que funciona mais, né, estatisticamente falando. E aí a gente tem uma IA, né? A gente tem vários modelos de IA, né, que foram crescendo aí ao longo dos últimos anos, que a gente pode reaproveitar ela para fazer essas análises para a gente, né? Tem até alguns especialistas que falam, né? A IA nada mais do que estatística de uma forma mais fácil ali para você usar de modelo ali, né? Não deixa de ser mentira, tá? Então, assim, se a gente for pegar na prática, né, o que a IA faz, né, os modelos de machine learning, de deep learning, eles aprendem com padrões, né? Então, você aprender com padrões, você vai ter ali uma porcentagem, né, uma estatística, que vai te trazer, olha, isso aqui funciona melhor, isso aqui não funciona tão bem. Então, no fim das contas, a gente pode resumir, né, isso, né, é uma estatística melhorada, né, vamos dizer um pouco.
2 vezes decisões baseadas em dados, 5 vezes decisões mais rápidas que outros, né? Além das execuções mais rápidas, né? Então, em vez da gente fazer modelos estatísticos ali, às vezes demora, né? A gente pode pegar um modelo, né? A gente analisa grandes quantidades de dados de uma vez só e aí já traz um input para a gente, um insight de negócio, né? Afinal, qual que é a diferença? Né? A gente ouve falar na mídia, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning é a mesma coisa, né? Gen AI é a mesma coisa que inteligência artificial, mas não é. Né? A gente até tem esse costume, eu acho que se tornou, né, popular falar que Gen AI ou deep learning é a mesma coisa que inteligência artificial, mas não é. Né? Então, conforme esse gráfico aqui, alguns já devem ter visto, mas na prática, né, se a gente for levar conceitualmente assim, né, na verdade, a gente vê que o conceito de inteligência artificial ele é muito maior, né? Então, até aqui eu coloquei, né? Um programa que pode sentir, raciocinar, agir e se adaptar, né? É algo bem genérico, né? Isso aqui vem lá desde o século passado, década de 50, 60. Então, assim, é muito antigo esse conceito de inteligência artificial. Não surgiu agora nos últimos 2 anos. É, e aí tem outros conceitos ali, né, que embarcam ali até a gente chegar em GenAI, né, machine learning, né, algoritmos que melhoram a performance ali, né, conforme eles vão sendo expostos mais a dados. Então, aquela ideia que eu trouxe agora, né, a gente tem dados, a gente pode treinar o nosso modelo com base nos nossos dados ali, até ter uma estatística ali de uma forma mais avançada, mais prática, mais rápida, né? Seria o machine learning ali. O deep learning, que estaria dentro dessa camada de machine learning, é quando a gente tem vários layers, né? Várias camadas ali de neurônios, né? Vamos pensar que para a gente fazer um modelo ali de machine learning, de deep learning, de machine learning, né? A gente tem que passar por uma camada, né? Ou algumas poucas camadas ali, são os neurônios, né? Eu não vou entrar mais a fundo nessa parte teórica hoje, que meu foco é outra hoje, né? Mais na prática. Isso aqui é só para vocês entenderem. Mas pensa que para a gente fazer o cálculo estatístico, né, dos dados que a gente tem, né, a gente precisa passar por esses neurônios, né, entre aspas. E aí o deep learning é um conjunto de vários neurônios, né, para dar aquele resultado para a gente. Tá, mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que que eu preciso de mais neurônios, né? Assim, imagina que a gente tem muitos dados, né? Um só neurônio não vai conseguir fazer análise estatística ali de uma forma excepcional, né? Então, a gente na engenharia de machine learning, né? A gente, dependendo do modelo, dependendo dos dados que a gente tem, a gente vai precisar de mais neurônios para processar esses dados, né? Mais camadas de ativação, por exemplo, enfim. Dependendo da complexidade, né, do que a gente do que a gente está mexendo, analisando. E aí o Gen AI, né, que a gente ouve falar aí dos últimos 2 anos com mais força, né, estaria aqui dentro do Deep Learning, né, então seria realmente só modelos assim, né, várias camadas ali, é, e aí assim, para cada área do conhecimento, né, foi treinado ali um modelo específico, e no final, meio que a gente junta todos esses modelos e traz uma plataforma fácil de usar, né, como o Vertex, né, até da concorrência mesmo, né, a gente pode falar do ChatGPT, ou outros modelos aí de GenAI, né, às vezes as pessoas acham que é assim, é só pegar todos os dados do mundo, coloca no mesmo modelo e pronto, ele vira um modelo de AI. Não é assim, né? A boa prática, né, até para a gente não ter problemas de treinamento, seria o quê? A gente treina modelos de machine learning ali específicos para cada área. Então, por exemplo, eu vou criar um modelo específico ali para a área da saúde, por exemplo, para a área do direito, matemática, etc. E no final, eu vou, dentro da minha aplicação, né, dentro do Vertex, por exemplo, quando o usuário soltar um prompt lá da área médica, por exemplo, o aplicativo vai entender que é da área médica, ele vai e puxa internamente qual modelo ali que foi treinado para a área médica para trazer a melhor resposta possível. Isso falando de forma bem generalista, assim, para todos os modelos que são que tem muitos dados, né? Essa é a boa prática. Né? A gente treina, especializa um modelo e no final a gente não usa só um, são vários, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, de Vertex, a gente acha que é só um modelo por trás. Na verdade, não, são vários modelos, né? Casos de uso em todos os setores, né? Então,
igual eu falei, né? Tudo que tem padrão de dados a gente consegue aplicar tanto estatística quanto machine learning, quanto deep learning, né? Dependendo da quantidade, da complexidade dos nossos dados, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. Varejo, por exemplo, né? Forecasting de demanda, a gente vai ter até um lab, salvo engano, vai ser quinta-feira, Data to AI. Quinta-feira a gente vai ter outro lab nesse mesmo horário para falar. A gente vai abrir algumas demos aqui, tá? Mais específico para essas partes aqui, forecasting de demandas, recomendação de produtos, preços flexíveis, né? Finanças, né? Risco de crédito, probabilidade de fraudes, aqui é muito, muito utilizado, né? Dependendo do padrão dos nossos dados, né? A gente pode saber se uma compra ou se um empréstimo, por exemplo, vai ter maior probabilidade de fraude ou não. Parte de marketing, né? Frequência de compra, probabilidade de churn, conversão de leads, segmentação de clientes, mas, assim, para ser bem sincero, tem muito mais para a área de marketing, por exemplo. Né? Imagina que a gente quer criar ads que convertam mais, né? A gente pode utilizar machine learning também para isso. Né? Não só o título do ads, né? Mas, por exemplo, eu quero a criação de uma imagem que chame mais atenção, com cores mais chamativas, com design mais bonito, né? Que chame mais atenção das pessoas para que elas possam conhecer meu produto, por exemplo. A gente pode usar essa parte de inteligência artificial para marketing também. Transporte, né? A gente maximiza ali os recursos, né? Tem muitos exemplos hoje no mercado de, por exemplo, incidência de avarias, né? Eu quero saber se um motor, por exemplo, se um carro está em bom estado, se não está, como é que está a minha frota, né? Se sei lá, tá oxidado ali alguma peça, alguma coisa, já para, por exemplo, manutenção preventiva, né? Isso acontece muito também. Oferta e demanda de drivers, né? A gente tem exemplos até do Google Maps, né? Do Waze ali. Então, assim, otimização de rotas, por exemplo, né? Isso aqui também é outro exemplo bastante utilizado. Da área de saúde. Na área de saúde também tem muita coisa, tá? Uso de ativos hospitalares, probabilidade de recuperação do cliente, do paciente. A gente deu até uns exemplos em apresentações anteriores, que era de reconhecimento de algumas doenças, né? Então, por exemplo, tem até alguns modelos ali que a gente pode até procurar no Kaggle depois, né? Que o Kaggle, para quem não conhece, é um site que tem vários modelos ali, né? Que a comunidade mesmo publica e que a gente pode reutilizar para o nosso caso de uso. A gente adapta para o nosso caso de uso, né? Então, tem muita coisa nesse sentido de, por exemplo, detecção de câncer de pulmão, reincidência de AVC, né? Então, tem alguns modelos, né, que a gente até consegue achar na internet para poder até reaproveitar para o nosso caso de uso, né? Tem muito mais coisa também, né? Isso aqui, se a gente for pegar todos os casos de uso de machine learning, a gente passa o dia aqui falando. Mas, por exemplo, até pesquisa de satisfação, né? Não sei aqui quem já foi. Tem algumas lojas de varejo, né? Que a gente entra e tem lá, pede para avaliar. Né? Então, dependendo, em vez de ter um totem lá, né, para a pessoa dizer, né, foi bom ou ruim, a gente consegue via imagem, né, se tiver câmera, por exemplo, na saída, na entrada ali, a gente consegue por imagem ver se a pessoa entrou feliz, triste, qual que é o sentimento geral dela quando entrou e quando saiu. Imagina a gente poder fazer essa comparação, né? E aí imagina que você pode mapear onde que a pessoa passou dentro da sua loja para sair triste, por exemplo. Né? Então, assim, com os dados a gente pode fazer de tudo, basicamente, né? Vou ter umas pausas aqui para beber água, tá, pessoal? Não acha ruim, não. É, mas, assim, se a gente vê esse tanto de soluções, né, e a gente pensa, poxa, será que eu consigo colocar na minha empresa alguma coisa nesse sentido? E aí a gente tem algumas ressalvas, né? A gente tem que ter o caso de uso bem definido, porque não é todo o caso de uso que a gente vai poder implementar no nosso caso. Então, por exemplo, a gente recebe alguns clientes que, assim, né, devido à hype da IA, só chega assim e fala, né, vai direto mesmo. Poxa, eu quero implementar IA, né, e a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tá, mas a gente tem dados, né, para a gente fazer esse treinamento? Porque imagina, né, como eu falei anteriormente, se o machine learning é uma estatística melhorada, como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem dado? Né? Então a gente tem que começar do começo mesmo.
né? Claro que a Google, ela hoje oferece soluções que você só precisa puxar a API, né? Como Generative AI. Né, a API já está pronta, eu vou mostrar na console para vocês, que é uma forma bem fácil assim, de já utilizar a inteligência artificial, mas muitos dos casos vai precisar de usar os dados que a empresa tem. E aí, se a empresa não tiver os dados, não tem como fazer, né, essa estatística, né, do que tem ali, o que pode melhorar, enfim, de dados da empresa mesmo, né. Pessoas, né, é um dos problemas também, né, que o conhecimento de machine learning, apesar de ter o boom, né, as pessoas estão se qualificando cada vez mais, ainda é escasso, né, então, plataformas de nuvem, né, a Google tem muito exemplo, tem muita ferramenta hoje que ela tenta abstrair essa parte mais técnica, né, então, eu vou mostrar ali, por exemplo, o jardim de modelos, que a pessoa só precisa plugar, né, tem a API pronta ali, ela só precisa plugar na aplicação dela, basicamente, para começar a fazer o uso de machine learning. Dados, né? Eu acho que eu coloquei dados em terceiro aqui, mas eu acho que é a principal dificuldade hoje em dia, né? Acho que a maior dificuldade hoje de quem trabalha com machine learning, né, é ter dados tratados em boa quantidade e disponíveis, né? Porque às vezes a gente tem os dados, só que não estão tratados, né? Então a gente tem que se deparar com várias situações nesse sentido. Né? Imagina que a gente tem, sei lá, tem muito dado, sei lá, 50 terabytes de dados aí para fazer treinamento das mais diversas áreas da minha empresa, dado é o que não falta. Mas, por exemplo, eles estão em padrões que não são reconhecidos, né? Por exemplo, tem linha faltante, tem muita linha faltante, por exemplo, eles estão em padrões ali que a gente não consegue fazer uma estatística daquilo. Então, assim, começa aí dificultando, né? Por isso que a gente tem um trabalho antes de chegar em inteligência artificial, que é o trabalho de engenharia de dados. O que é engenharia de dados? Engenharia de dados é justamente extrair esses dados dos vários silos de dados, tratar esses dados para que chegue lá na parte de machine learning, né, de inteligência artificial, a gente já tem os dados tratados, que a gente só se preocupa em fazer o nosso modelo, né? A gente só se preocupa em tornar nosso modelo, ver se funciona para o caso de uso. Então, assim, tem esse trabalho antes ali, de tratamento dos dados por esse motivo, né? Outra problemática, né, implementação e integração. Infraestruturas de produções complexas e difíceis de gerenciar e realizar integrações. Né? Isso a gente tinha muito forte nos últimos 2, 3 anos, acho que até mais um pouquinho, né? Mas as plataformas de nuvem, né, elas estão se modernizando muito. Então, a gente, como usuário mesmo, né, até eu como usuário, a gente prefere aquelas soluções que são mais fáceis de usar. Né? Eu quero um negócio mais pronto ali, que eu só quero adaptar ao meu caso de uso, né? E fazer essa integração mais fácil. Então, assim, esse aqui, implementação e integração, que era um problema muito grande antigamente, está cada dia não acontecendo mais, porque a Google está facilitando muito, né, a integração de ferramentas, criação de modelos, né, a gente tem o AutoML, que eu vou falar ali mais para frente, que facilita muito, assim, a gente utilizar machine learning que não, para as pessoas que não têm um conhecimento muito forte, assim, né, dentro da área de treinamento de modelo, inteligência artificial, enfim. Esse slide aqui eu queria falar, né, machine learning é só uma peça pequena, né, acho que eu até exemplifiquei bem ele no último slide, mas só para vocês terem noção, né, que não é somente ter os dados, fazer o modelo e pronto. Né, a gente tem que ter a coleta de dados, gerenciamento dos nossos dados, né? Então isso aqui entra muito lá na parte de engenharia de dados, que é pegar os dados, tratar os dados, deixar disponíveis esses dados para a equipe de machine learning e inteligência artificial fazer o treinamento dos modelos, né? A aplicação de machine learning ali na nossa empresa. Tá? Análise e exploração de dados. Isso aqui é uma etapa, assim, na minha visão, muito essencial, porque às vezes a gente tem dados, só que a gente não analisa esses dados e a gente quer fazer inteligência artificial. Né? Às vezes a gente consegue tirar insights muito valiosos dos nossos dados só fazendo análise e exploração de dados, né? É o chamado EDA. Análise exploratória dos nossos dados ali, né? Para saber o que a gente tem de dados, o que a gente já pode melhorar, antes da gente partir para algo mais avançado, né?
Engenharia de features, aqui a gente tem que entender o que é feature, né? Até para os próximos workshops, né? Amanhã até quinta-feira vai ter também. O que é uma feature, né? Feature, vamos imaginar que a gente tem uma tabela, né? Pode ser um banco de dados, um data warehouse. O que é a feature? A feature, vamos imaginar que cada coluna é uma feature, né? Como assim cada coluna? Imagina o seguinte, tem o dado de preço do meu produto, por exemplo, e lá no banco de dados está lá, preço do produto, né? Cada linha ali vai ter o preço específico daquele produto. É, preço de produto é uma feature, né? Então, quando a gente for treinar nosso modelo, o que a gente geralmente pega as features mais importantes para o nosso modelo, né? Que é aquilo que o modelo tem que aprender, né? Então, a gente vai eliminar features que não têm relevância para o nosso modelo. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um forecasting de preço, né, a gente com certeza vai pegar o preço do nosso produto, né, e aí, entre alguns outros dados, dados de séries temporais, por exemplo, né, nesse caso. Então, o feature é isso, né. Bom, ML, né, o modelo em si, a gente considera, tinha até um treinamento da Google que falava, né, fazer o modelo é coisa de 5% só de todo o ecossistema, né, de machine learning, de inteligência artificial. É coisa de 5, 10%, né? O resto está tudo aqui em volta. Né? A gente ainda tem que treinar um modelo, né, para servir em grande escala ou não, depende do nosso caso de uso. A gente tem que gerenciar esse modelo, né, porque imagina só, a gente treina o modelo, ele performou super bem. Só que imagina que daqui a um ano, os dados que eu tenho vão mudar. E a lógica também do meu negócio pode mudar também. Então, se a gente não gerenciar esse modelo, para ter um login desse modelo, né, de falar assim para mim, olha, ele ainda está performando bem depois de um ano. Né, se a gente não tiver isso, às vezes o modelo pode estar em produção, pode aparentemente estar funcionando, mas na verdade não está. Né? Às vezes ele está treinando ali com um viés errado do modelo de negócio que funcionava bem até ano passado, por exemplo. Isso acontece bastante, tá, pessoal? Automação, né? A gente, assim, é uma boa prática automatizar tudo, né? Quando a gente fala de TI. Então, a gente não vai criar um modelo lá e esquecer dele, né? A gente tem que automatizar esse processo. Então, acredito, né, que essa aqui é uma das partes que mais toma tempo também, além da coleta de dados, tá? Automatizar esse processo. E, claro, monitoração aqui. E a gente pode fazer esse deploy, né? Online ou batch, né? O que isso quer dizer? Né? Imagina que a gente fez um modelo ali de machine learning que a gente rode ali um schedule, né? A gente agende um modelo ali para rodar com os meus dados todo dia, 8 horas da manhã, por exemplo, né? E aí, todo dia, 8 horas da manhã, eu treino o modelo, uso nos meus dados e jogo para uma tabela no meu Data Warehouse, né? No meu BigQuery, por exemplo. Isso aqui seria o batch, né? O online já é diferente. Tem que ter um endpoint disponível, então a gente tenta imaginar isso aqui como a gente cria uma API, né? E essa API a gente coloca os dados que a gente recebe ali em tempo real para poder fazer predições em tempo real também. Então a diferença basicamente seria essa. O batch ele não seria tempo real, né? Online sim. E aí eu passo os dados aqui que eu tenho, né? De inferência para poder prever ali em tempo real, né? Então, por exemplo, né, quando a gente faz um treinamento de um modelo, né, a gente precisa, quando a gente vai treinar, a gente tem as nossas features, que a gente vai treinar com base nelas. Então, por exemplo, o preço do meu produto, qual produto que ID do meu cliente, né, a gente poderia usar essas features, né, e se a gente for lançar um modelo online, a gente tem que ter o mesmo dado que eu usei de feature lá no treinamento, eu tenho que ter ele disponível ali online também. Então, por exemplo, se eu for passar qualquer dado, né, de predição online ali, tem que ter o mesmo dado ali de feature que eu usei lá no treinamento. Então, por exemplo, se eu usei ID do usuário aqui, eu vou usar ID do usuário aqui. Né? Então, se eu usei preço aqui, eu vou usar. Aliás, se eu estou prevendo o preço, eu não preciso colocar aqui no modelo online, né? Porque é isso que eu estou querendo prever. Mas qualquer outra feature que eu usei para treinar o modelo, eu vou precisar colocar aqui na fase de inferir ali o que eu estou querendo prever. Né? Aqui eu coloquei
um slide para a gente ver, né, que a stack, né, a stack de dados, a stack de inteligência artificial, ela é relativamente grande. Né, não é toda a stack de dados que está aqui, né, até porque a gente tem a parte de DBA, por exemplo, né, gerenciamento de bancos de dados, mas a Google consegue comportar, né, essa parte de engenharia de dados, engenharia de machine learning, né, cientistas de dados, desenvolvedores, né, a gente consegue comportar todas essas stacks aqui quando a gente fala de inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas ali que coletam dados, né, PubSub, por exemplo, DataStream, Data Transfer Service, tem aqui algumas outras ferramentas também, Dataflow, por exemplo, Dataflow coleta e faz o processamento ali também, né, a gente consegue, como a gente está no ambiente Google, né, isso aqui é uma facilidade que eu particularmente acho sensacional, a gente consegue já colocar de forma fácil, né, integrada, as ferramentas da Google ali que a gente já usa para o nosso negócio, né, um exemplo, né, Google Ads, o Google Marketing, né, Google 360, dados do YouTube, Google Maps, da Play Store, né? A gente tem um aplicativo, por exemplo, lançado na Play Store ali, a gente tem essa integração direta, né? Então a gente não precisa fazer aquele processo de engenharia de dados ali para tratar nosso dado, colocar no Data Warehouse ali, fazer todo esse tratamento antes de chegar na parte de IA, né? Então a Google já fornece isso de uma forma muito fácil, né? A gente só exporta ali e já vai para o nosso BigQuery, né? A gente tem outras ferramentas aqui, tá? Dataflow, por exemplo, transformação, ele coleta e transforma, Dataproc também, isso aqui para quem está mais acostumado com Spark, Flink, enfim, tem outras ferramentas aqui, eu não vou passar por todas aqui, até porque o foco de hoje não é esse, mas só para vocês terem essa noção, né, a gente, aqui na Google, a gente tem ferramenta para tudo, né, armazenar dados, analisar esses dados aqui, esse Activate aqui, né, está mais ligado à parte de IA, né, e o Empower aqui, que seria a parte de visualização de dados, né? Focando mais um pouco aqui na parte de IA, a gente tem, né, parte de treinamento ali, AutoML, predições, MLOps, né, que é essa parte automatizada de modelos de machine learning, né, a gente tem tudo ali, APIs que a gente só precisa, né, puxar a API ali e usar para o nosso caso de uso, são APIs bem fáceis, vou passar algumas aqui bem rapidinho, e algumas soluções já prontas para a gente, né, que são para aqueles usuários que realmente não têm, às vezes não tem tempo ou não tem orçamento para treinar um modelo, a Google já disponibiliza isso, alguns modelos para a gente de forma mais fácil. Né? A gente tem, por exemplo, o Document AI, que a gente consegue ler documentos ali usando inteligência artificial, então ele puxa os dados ali de um formulário físico, né, papel, e já te traz de uma forma tabular no BigQuery, por exemplo. Né? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. Inspeção visual, tem a parte de contact center também, de busca de varejo, né? Machine Learning está em tudo que a gente faz, né? Isso aqui só são alguns exemplos. Antigamente, a Google usava uma árvore de regras ali, né, para usar a busca do Google. Não sei se vocês acompanham, né? Mas eles mudaram recentemente. Recentemente, eu acho que foi a partir, eu não lembro o ano exato, foi a partir de 2013, 15, eu acho, que eles começaram a fazer esses desafios para a comunidade, né? Para me falar assim, olha, eu quero um modelo de machine learning que consiga recomendar essa parte de busca melhor do que a árvore de decisões que eu tenho hoje, né? Que basicamente antigamente era um código gigantesco, falava assim, olha, se o usuário pesquisar isso, buscar isso, 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 com base nessas regras. Eram mais de 200 features que o código usava para atender, para dar a melhor pesquisa para o usuário naquele momento de pesquisa. Né? Então, hoje em dia, não se faz mais isso, não tem esse código todo que antigamente tinha. Hoje em dia tem um modelo, né, e todo ano eles buscam melhorar aí a acurácia desse modelo para trazer a melhor pesquisa para o usuário. Né? IA para todos os níveis, já falei, as APIs pré-treinadas ali, soluções de IA, IA personalizado com HTML, eu vou entrar na console, tá, vou mostrar para vocês. Eu vou até dar uma acelerada mais aqui, porque eu quero ir para a parte da console e mostrar mais coisas para vocês. O Vertex AI, né, chegando aqui no core do negócio da Google, né? A parte de IA basicamente está toda no Vertex AI. Então, quem tem uma conta ali no Google Cloud
coloca Vertex AI, todas as ferramentas ali de IA vão estar ali dentro, tá? A Google centralizou todos ali. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, de cima para baixo, no code, a gente tem as ferramentas do no code ali. Então, para você que não tem conhecimento nenhum, né, de inteligência artificial e quer treinar um modelo ali com base nos dados que você tem, a gente consegue fazer isso com base nesses modelos sem código, né? Então, a gente tem hoje modelos de visão, de vídeo, de língua, de fala, de tradução, de tabelas ali, a gente consegue utilizar o algoritmo Caminhos, né, que a gente consegue identificar padrões dos nossos dados, modelo de forecast, né, a gente tem forecast de demanda, forecast de preços, né, a gente consegue fazer isso de forma gerenciada hoje sem código, né, tem outros também, tem vários outros, tá, tem aqui no code também, né, o Generative AI Studio, as APIs ali generativas, né, e o modelo e o jardim de modelos. Esse jardim de modelos eu acho que a gente vai passar a maior parte do tempo hoje. Bom, vou passar aqui porque senão não vai dar tempo, tá? Mas a gente tem APIs de Cloud Vision, né? Isso aqui eu acho que vocês estão cansados de ver já, né? Detectar rosto, paisagem, lugar. E a gente pode integrar essa API aqui com o GenAI que a gente tem na Google também. Então, por exemplo, eu quero identificar o que tem aqui, o que tem nessa imagem aqui, e fala para mim já em formato de texto, né, ou formato tabular para analisar em grande escala depois. Consigo fazer isso com GenAI também, tá? Natural Language, né, classificar conteúdo, detectar sentimentos, extrair entidade, analisar sintaxe, isso aqui. Sem áudio agora, Renato. Ô, Renato, tá me ouvindo? Você tá sem áudio. Acho que tá sem o áudio ainda, viu, Renato? Renato, você escuta a gente? Tá sem áudio. Ainda não voltou, não. Ainda não. Ainda não. Alô, tá me ouvindo? Opa, agora voltou. Agora sim. Era só o meu que tinha caído? Sim, só o seu. Desculpa, pessoal. Isso aí que é o que dá, fone Bluetooth. Acho que ele desligou aqui. Enfim. É, Vocês chegaram a ouvir a parte do Dialogflow, não? Não, pode repetir essa parte que foi bem onde caiu. Tá, beleza. Eu ia falar só que Dialogflow amanhã a gente vai ter um workshop somente para ele. Então, o que é o Dialogflow, né? O Dialogflow é uma ferramenta que assim, passou por várias transformações na Google. Ele começou com uma ferramenta de chatbot. Hoje ele tem várias experiências de Generative AI ali no meio. Então, assim, não percam amanhã, não vou dar spoiler hoje aqui, tá? Mas ele permite conversas ali, né, ricas ali, usando o chatbot, né, e com Generative AI, com pesquisa de documentos internos, enfim, algo muito legal. Não percam amanhã. O Vertex AI, aqui é a carinha bonitinha dele, eu vou mostrar na console também, tá, como funciona. Acho que já até mudou um pouco do que era isso aqui, mas só para vocês entenderem que é uma ferramenta fácil de se utilizar, somente clica e arrasta, né? Não tem que colocar código nem nada, né? Às vezes a gente, quando alguém fala de machine learning, a gente já imagina código Python ali, né? O modelo.
Mas tem como fazer de forma simples também, né? A Google facilitando a nossa vida para fazer machine learning de forma mais fácil, né? De forma gerenciada. Isso aqui era o que estava incluso no Vertex AI. Hoje em dia acrescentou a parte de Gen AI, né? Hoje em dia tem muito mais coisas, mas só para vocês entenderem, né? A gente tem a parte do AutoML ali. E aí, só para desmistificar, acho que explicar de uma forma melhor o que é o AutoML, né? Que as pessoas ainda têm dúvida. O que é o AutoML, tá, pessoal? Imagina que a gente vai treinar um modelo, né? E a gente tem que se preocupar ali, né? Quando a gente vai fazer via programação, a gente tem que se preocupar de tunar esse modelo. Né? Então, tem vários parâmetros ali que a gente tem que tunar um modelo com base nos nossos dados. E o que é o AutoML? O AutoML é basicamente eu não preciso me preocupar com isso. Né? A Google tem dados ali, modelos pré-treinados. Então, imagina que a gente coloca dados nossos ali. Quando você aciona o AutoML, ele identifica que tipo de dado que você tem e que tipo de tunagem ali, né? De tuning vai precisar para aquele modelo. Né? Então, isso adianta muito na nossa vida, que a gente não tem que ficar pensando e experimentando qual que seriam as melhores features ali, né? O que a gente teria que colocar para tunar o modelo de forma melhor, tá? E aí, claro, a gente tem de tudo ali dentro do Vertex AI. Eu vou passar de forma mais extensiva depois aqui. O label das datas, né? A gente consegue fazer essa engenharia de features, né? Até outro trabalho que existe também. Existe a figura do engenheiro de features também, né? Que é basicamente eu identificar e tratar as melhores features para o meu modelo, né, tunar as melhores features ali, parte de treinamento, tem a parte de predição, tanto batch quanto online, então tem uma parte ali do Vertex AI que você consegue deixar seu modelo online, e aí você só vai puxar o endpoint ali, que ele vai disponibilizar para você, para sua aplicação, né, então fica online ali para você ter acesso ao seu modelo ali de forma online mesmo. Parte de monitoração, de explicar, né, o modelo, tem várias outras coisas aqui, tá, não vou me estender muito nisso aqui. O AutoML, eu acho que eu até já expliquei como é que funciona, né? Que a gente tem os nossos dados ali, ele já identifica o que funciona melhor para os nossos dados, o que não funciona, e já tuna isso para a gente. E já disponibiliza, né, em forma de uma API ali para a gente fazer previsões online. Né? Então, se a gente tem um aplicativo, um site que faz previsões online, a gente consegue disponibilizar isso via API. Basicamente, só resumindo, né? OTML e ML como serviço, né? Ele é uma forma fácil ali, né? Que a gente não precisa ficar tunando o nosso modelo. E aí aqui o BigQuery ML, né? A gente permite, né, que os análises de dados façam treinamento de modelos de forma usando SQL. Então, assim, para quem tem mais familiaridade com SQL, né, a gente dá essa opção, né, de fazer esse treinamento usando SQL, né? Acho que eu já até fiz lab já um tempo atrás, mas basicamente, deixa eu mudar a aba aqui só para mostrar. Grupo de modelos. Né? Aqui a gente tem, só para vocês não ficarem na curiosidade, como é que eu vou fazer machine learning com SQL, tá? Basicamente a gente cria o nosso modelo, né? A gente coloca o nome do nosso modelo aqui, coloca as opções daquele modelo específico, e aí seleciona as features que a gente vai usar para treinar esse modelo. É fácil sim, tá? E imagina que a gente quer deixar esse modelo online, né? Uma vez que você treina no BigQuery, ele fica disponível lá na Vertex para você deixar esse modelo como um endpoint, né? Que você pode utilizar para fazer predições online, por exemplo, tá? Deixa eu voltar a tela aqui. E aí a parte que acho que estava todo mundo querendo mais saber, né? Eu precisava fazer essa introdução porque realmente, né? Acho que vocês viram que não dá para falar de GenAI sem ter feito essa introdução, né? De ter passado ali inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Todo o contexto, o ambiente ali de inteligência artificial, não daria para falar de GenAI sem falar daquilo. Né? Então, uma vez que a gente está aqui na parte de Generative AI, a gente tem esse portfólio aqui, né, para suportar os produtos ali, as soluções de Generative AI. E aí,
como eu já falei, né, a gente tem as soluções ali para os usuários de negócio, né, que não têm um conhecimento mais específico, técnico dessa parte de inteligência artificial, então a gente oferece opções ali, né, sem código, né, Document AI, exemplo, pesquisa para varejo, parte de saúde ali, né. Eu queria só abrir um parênteses aqui para essa pesquisa de varejo, né. Não sei se vocês conhecem, mas a Google disponibiliza uma ferramenta ali sem código, especialmente para recomendação de produtos de varejo, né. Então, deixa eu abrir ele aqui. Vertex AI para pesquisa. Antigamente era chamado de Discovery AI, né? As empresas podem oferecer pesquisa, navegação e recomendações de produtos com qualidade Google, né, em propriedades digitais, aumentando conversões e reduzindo o abandono de pesquisa. Então, imagina que a gente tem uma pesquisa ali, né, meio manual, ou usando algumas ferramentas que a gente sabe que não são tão boas, a gente pode ter agora, né, essa pesquisa direto da Google ali, né, qualidade Google, né, que a gente conhece há mais de 20 anos. Então, assim, isso aqui não precisa de código nenhum, tá? É uma ferramenta pronta aí de ML para utilizar no seu negócio também. É muito bacana. Vou voltar aqui para a apresentação. A gente tem outra parte ali, né? Tem a parte de Conversation AI, tem a parte do Vertex AI ali de ponta a ponta. Então, se a gente precisar construir algo mais personalizado, a gente consegue também utilizando as ferramentas que a Vertex dá para a gente. E aí eu queria trazer um ponto aqui só de segurança, né, de Generative AI, porque não somente com infraestrutura, mas com parte de Generative AI, com parte de dados, a lógica de repartimento ali de responsabilidades entre provedor de nuvem, né, no caso a Google com o cliente, é a mesma. Né? A Google faz ali a parte de segurança de infraestrutura, tem a parte de atualização também de VMs, por exemplo, né? Tem toda essa parte, só que os clientes também, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Acho que até... Ah, tá. Eu achei que tinha sumido ali, mas tá aí. Por exemplo, atualização de containers e imagens, né? Isso aí a Google, né, tem essa responsabilidade, mas, por exemplo, proteger containers e imagens, né? Proteger o nosso código, práticas de codificação segura, por exemplo, né? Imagina que a gente não pode deixar a chave exposta, né? Num Git público, por exemplo, isso aí, né, a gente sabe o que acontece, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não vaze informações sensíveis, né, nem de código, nem da nossa aplicação e nem de usuário. A gente sabe que também tem questões de LGPD envolvidos, né? Por exemplo, a gente tem que ter ciência, né, atestar, né, que os dados dos nossos clientes estão seguros, né, que, por exemplo, se tiver alguma regra de compliance que o dado não pode ir para fora do país, né, a gente tem que fazer esse ateste, né, em todas as etapas do processo, não só de Generative AI, mas de dados no geral, né, então, assim, a Google toma, né, parte ali, questões mais de infraestrutura, e a gente, como cliente, tem que olhar para essa parte de código e dados do cliente, né, não vazar aqui, nem nada nesse sentido. Qual que é a visão geral, né, de como funciona a Gen AI da Google no Google Cloud, né? A gente tem aqui nosso prompt, né, que basicamente é o nosso texto ali que a gente vai mandar, né, vocês já devem ter visto ali utilizando o Gemini ou o próprio ChatGPT, né, a gente tem o nosso prompt, e a Google, ela tem uma camada ali de segurança que é a camada ali de AI responsável, né, então basicamente essa camada vai dizer assim, olha, teve inputs rejeitados ali por causa dessa camada de segurança, né, e vai ter outputs ali que devido que o modelo ele procurou, não vou poder retornar também para o usuário, né, e aí são questões que você pode setar, né, ou o modelo mesmo pode falar, isso aqui eu não posso responder sobre, né. Então, por exemplo, né, eu fiz meu prompt, vai cair nessa camada aqui, né, imagina a gente tem os nossos modelos ali por trás que a gente pode escolher, né, hoje tem o Gemini 1.0, tem o Gemini 1.0 Pro, se não me engano, e tem o 1.5 que está em preview. Né, então a gente escolhe esses modelos aqui que vão rodar por trás, né, para responder o prompt ali do usuário.
A gente pode colocar dados nossos aqui, né, da nossa empresa, para que o modelo responda com base nos nossos dados. Isso, inclusive, vou fazer no workshop amanhã. Tá? Vai ter um lab prático ali que eu vou fazer essa parte amanhã. E aí ele faz a citação, o check, né, de citation, né? Imagina o seguinte: o modelo de inteligência artificial, como ele é generativo, né? Imagina só, ele tem a base de dados dele. Se ele pegar a citação assim como ela é escrita, ele vai colocar a citação, né? Então isso é obrigatório, né? Entra até questão legal e tudo mais para questão de fontes. Né? Agora, se com base em vários documentos ele te gerou uma resposta personalizada, aí não vai ter essa citação, porque é algo que ele gerou, né? Do conhecimento que ele adquiriu. Em regra, as novas versões dessa parte generativa da Google já vai vir com a citação ali, tá? Tanto é que quando você vai para a parte de SDK ali, né, de programação, você consegue ativar ou desativar se vai colocar a citação sempre ou não. Mas, de regra, né, fica ali disponível de onde que ele tirou aquele conhecimento. A gente tem alguns modelos de fundação, eu vou explicar melhor ali, né, quando eu entrar na parte do jardim de modelos, vou entrar na prática ali. Mas, enfim, a gente tem vários tipos de modelos, né, para cada tipo de uso diferente. A gente tem modelos para texto, não somente o Gemini, por exemplo, mas a gente tem outros modelos que, dependendo para o seu caso, pode ser mais interessante. Por exemplo, né, tem alguns modelos, apesar de ser menos precisos, né, eles são mais baratos. Então, às vezes, a gente não precisa de uma acurácia tão grande para o nosso caso de uso. A gente pode usar outros modelos para suprir esse gap, né, para desse caso específico que a gente está tratando, por exemplo. Né, eu vou mostrar todos eles ali depois. Vamos lá, a gente tem criação de imagem, edição de imagem, isso aqui está em preview. O coding para geração de código, né, também vou mostrar as linguagens de programação ali que estão disponíveis para ele também. O chip para conversão de fala em texto, né? Hoje em dia tem até modelos mais avançados que eles deixaram disponíveis ali dentro do chip. Modelos não, né? Treinamento de vozes, né? Tem umas vozes mais naturais ali que você nem acha que é um robô, né? Bom, e eu vou mostrar, tem muito mais coisa além disso aqui, tá? Mais alguns exemplos, né, de modelos multimodais também, né, que veio agora com o Gemini. Modelo multimodal é capaz de processar informações de várias modalidades, né? Eu trouxe algumas aqui, foto e vídeo. Né? Esse vídeo aqui a gente vai fazer uma demo agorinha, só para vocês verem, né? Como que dá para fazer pergunta com base num dado, numa informação multimodal. Né? Imagina que a gente tem uma foto lá, né, de um aeroporto, por exemplo, ou de uma estação de trens. Esse aqui é de aeroporto, né? Analise hora e cidade do quadro do aeroporto. Né? Ele pode fazer o OCR ali e te trazer de forma textual. Né? Esse é um exemplo. Esse outro aqui, né? Ele mostra um cookie, mostra um roteiro para esses cookies. Né? Ele colocou um roteiro aqui, mas sei lá, mostre como foram feitos esses cookies. Né? Com base nas informações que ele tem, ele vai trazer, olha, geralmente um cookie é feito de, aí ele vai te trazer todo o passo a passo para fazer aquela receita. Isso é um exemplo, né? Agora, por exemplo, eu quero um vídeo e eu quero saber se naquele determinado vídeo, o que tem naquele vídeo, né? O que fala esse vídeo? Esse aqui foi um exemplo de uma propaganda do Pixel, que é o celular da Google, né? E aí até perguntou para a pessoa qual que é a profissão da pessoa, quais são as principais funcionalidades ali do celular mostrado, qual cidade foi gravado esse vídeo, né? Então o modelo pode ler todas essas informações, vai ficar mais claro aqui na demo que eu fizer, tá? Mas o modelo pode trazer isso. Então imagina que você está, por exemplo, numa parte de segurança e você quer identificar se tem pessoas armadas, por exemplo, né? E você quer que esse modelo identifique rapidamente e já encaminhe para a equipe de segurança, porque, né, na minha loja não quero, no menor sinal de perigo, eu já quero que alguém já intervenha no caso, né, então a gente pode fazer isso também, tá, eu quero identificar qualquer, sei lá, arma, faca, qualquer coisa nesse sentido, e já quero que envie essa solicitação para a minha equipe de segurança, esse é um exemplo. Aqui a gente tem um jardim de modelos, né, eu já falei, alguns modelos de fundação, não vou me estender muito aqui, eu acho que eu já até falei disso aqui.
E aí a gente tem duas APIs disponíveis hoje, tá? A gente tem APIs, a API do Vertex, Gemini, e a API Google Gemini. Qual que é a diferença? Né, a do Vertex, ela é algo mais fechado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu quero que esses dados tenham uma segurança maior, né? Ele tem uma residência de dados específica, eu quero um desempenho específico desses dados, né? Eu quero um suporte técnico ali da cloud dedicado, então eu vou usar essa API do Vertex AI. E aí, assim, para quem está experimentando, né, para quem, eu acho que, assim, muitos devem conhecer também, até do ChatGPT tem o playground do ChatGPT, seria similar, né? A gente, vou até abrir aqui, para vocês verem que é bem similar mesmo. Documentos do Gemini aqui. Né? Então, aqui, ó, é o Google AI Studio, né, que eles falam. Então, a gente tem suporte aqui a várias linguagens, né, para utilizar essa parte de Generative AI. Então, tem aqui os primeiros passos com Python, iOS, Dart, né? Mas aí a gente vem iniciar Google AI Studio. E a gente tem aqui o nosso playground da Google, né? O Google AI Studio. Então a gente pode testar o nosso modelo aqui, né? Tanto com imagem, vídeo, documentos, folders, né? A gente, sei lá, coloca lá. E aí eu quero pegar esse código aqui para poder desenvolver meu aplicativo, por exemplo, né? A gente tem aqui entre os modelos que a gente pode escolher, e aqui em cima a gente consegue o código para aplicar no nosso caso de uso. Né? Então aqui tem exemplo JavaScript, Python, Android, Swift, né? A gente copia isso aqui e adapta para o nosso código de uso. Né? Só que, é igual eu falei, são duas APIs diferentes. Essa daqui é para gente, é para as pessoas que têm assim, que não exigem, né, aquela segurança a mais, né, não precisa escalar tanto, né, quer fazer uma experimentação ali, quer ver como é que funciona o modelo, numa aplicação menor, né, aí utilizaria essa parte aqui do Google AI Studio. Tá, aqui o jardim de modelos, acho que chegou a aguardada hora, já estava falando muito já, né, num nível abstrato, vamos para a prática. Né? Aqui é o nosso modelo. Esse aqui, para quem não conhece, nunca viu, esse aqui pela primeira vez. Esse aqui é o Vertex AI, tá, pessoal? Aqui, ó, igual eu falei para vocês, aqui no lado esquerdo, a gente tem todas as stacks aqui de Machine Learning que a gente pode utilizar. Né? Então, a gente tem um painel principal ali, dá alguns exemplos para a gente, né, alguns datasets que a gente já mexeu. O nosso grupo de modelos, né, então são vários modelos aqui que a Google já deixa pré-pronto, vamos dizer assim, para a gente utilizar, né. Eu vou só mostrar de forma geral aqui, já volto aqui no jardim de modelos, tá? Pipelines, a gente pode fazer a orquestração ali, né, dos pipelines, treinamento, retreinamento, etc. A gente tem o Colab Enterprise, para quem já conhece o Colab ali, versão pública, né, a gente tem o Colab Enterprise com exigências ali de segurança da própria Google, né, então se a gente quer que os nossos dados estejam numa região específica, que eles não saiam de certa máquina, de certo lugar, né, tem os seus requisitos de dados, né, a gente criaria ou um Colab Enterprise ou um Workbench aqui, né, o que funcionar melhor para cada caso. O Workbench, a gente consegue criar máquinas personalizadas ali, assim, personalizadas mesmo, tá? A gente consegue escolher as libraries que a gente vai utilizar, as bibliotecas, a gente consegue utilizar o tipo de máquina que a gente quer, se eu quero que essa máquina, né, faça o desligamento ali de tanto e tanto tempo, ou, estou sem utilizar a máquina por 15 minutos, eu já quero que desligue, eu só quero experimentar o meu modelo aqui numa máquina personalizada, né? Dá para fazer tudo por aqui também. Nos próximos dias eu vou entrar muito aqui no Workbench, tá? Nas apresentações dos próximos dias. Feature Store, aqui a gente tem para aquela área que eu comentei mais cedo, né, de engenharia de features, né, a gente consegue juntar todas as nossas features aqui e oferecer para os nossos cientistas de dados, para os nossos engenheiros de machine learning de forma mais fácil. A gente já entrega a feature de uma forma tratada para as pessoas que vão fazer uso desses dados. Aqui a gente tem os nossos conjuntos de dados que a gente pode importar, né, para fazer esses treinamentos, né, assim, BigQuery, arquivos locais, enfim, são várias as opções aqui. Tarefas de rotulagem, né, isso aqui é, assim, isso aqui é uma sacada, acho que genial da Google, né, que, por exemplo, você
tem 1 milhão de imagens e você não tem equipe para ficar rotulando as imagens para poder treinar um modelo. Você pode jogar isso para a comunidade e a comunidade vai e faz esse rótulo dessas imagens para você. Eu quero identificar o que tem carro na minha imagem, por exemplo. Né? Imagina que você não tem equipe para falar se tem carro ou não em 1 milhão de imagens. Você joga isso aqui para a comunidade e pronto. A gente tem parte de treinamento, de experimentos, né, que a gente pode rastrear nossos experimentos, ver o que funcionou, o que não funcionou, qual que é a métrica de cada um dos nossos experimentos, né, a acurácia deles, por exemplo, né, uma das métricas ali que a gente tem esse rastreamento aqui dentro da cloud, né, a gente sabe que tem ferramentas hoje de terceiros para fazer esse tipo de serviço, então a gente não precisa aqui, a gente já tem tudo aqui, né, os metadados ali que a gente precisa, os modelos que a gente treinou, né, parte de previsão online, né, que se a gente treina um modelo, poxa, gostamos do modelo, quero fazer previsão online agora na nossa aplicação, por exemplo. A gente consegue colocar no endpoint aqui, que a gente só utiliza o endpoint dele, né, e usa lá na nossa aplicação. Já tem até alguns exemplos aqui que eu fiz. Previsões em lote, né, os modelos aqui de previsão em lote aqui também. Enfim, algumas outras coisas aqui. Vector Search, vamos voltar para o grupo de modelos para mostrar para vocês que eu quero que vocês tenham essa curiosidade de abrirem a console de vocês e já experimentarem, né, o que dá para fazer aqui dentro. Então, por exemplo, imagina que cada um desses modelos aqui é para uma finalidade específica, né, então ele fala aqui o que é para cada um, né, tem os modelos ajustáveis, alguns outros não, alguns da comunidade, enfim. Só olhar na descrição aqui, a gente já vai ver o que cada um desses modelos faz. Esse aqui, por exemplo, o modelo multimodal, né, o Gemini Provision, que ele é um modelo multimodal mesmo para fazer identificação ou geração de texto com base em imagens, vídeos, texto, qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, quando a gente vem em qualquer um desses modelos aqui, a gente vem acessar detalhes, a gente tem uma descrição do modelo, tá? Acho que está muito pequeno aqui, né? Pronto. A gente pode abrir o Vertex AI Studio aqui nele, a gente pode abrir no notebook, a gente pode mostrar o código dele aqui para ver como que ele funciona, né? E aí, só para vocês verem, né, o tanto que é simples, né? Basicamente, você puxa uma API, né, que vai estar na biblioteca do Google, do GCP, né, e usa para sua aplicação. Basicamente é isso. Aqui é a biblioteca, né, o Vertex AI Preview Generative Models, então você importa essa biblioteca aqui do Vertex AI e começa a fazer uso desse modelo aqui específico. Né? A gente, aqui, por exemplo, a gente inicializa ele, né, com o nosso projeto, com a região que a gente vai utilizar, qual a imagem que eu quero, por exemplo, utilizar o Generative AI, né, e eu quero que gere um texto ali, um output com base nessa imagem. Né? Então, por exemplo, ele colocou um exemplo aqui, o que é mostrado nessa imagem? E aí a imagem, né? E aí ele faz o print dessa resposta. Né? Aqui a gente tem atualizações do modelo. Quando a gente vem abrir notebook, ele abre lá no Colab Enterprise, para a gente poder fazer, vou até compartilhar aqui que saiu. Mas quando a gente clica ali em abrir notebook, ele vai para essa tela aqui. Ó. E essa tela aqui eu vou tirar o zoom, que eu acho que agora que está grande. Ele faz uma descrição do modelo que você acabou de clicar lá, né? Então, Gemini é uma família de modelos generativos desenvolvido pelo DeepMind, né? Que é uma equipe específica, é uma equipe do Google ali, né? Própria para desenvolvimento de AI. Quem quiser saber mais pode jogar no Google também, é uma equipe assim gigantesca. Foi desenhado para modelos, para casos multimodais, né? Então, sem me estender muito, que ele traz os objetivos, né, desse notebook, né, que basicamente ele fala o que você vai aprender com isso aqui, e claro, você pode adaptar esse notebook para o seu caso de uso, né, não é um notebook que vai mostrar o basiquinho, não. Não, isso aqui você pode adaptar facilmente para o seu caso de uso, tá? Ele traz algumas importações de biblioteca, né, que a gente tem que usar aqui.
Então, por exemplo, deixa eu ver se o Getting Started já tinha pré-feito antes de mostrar para vocês. Mas vamos executando aqui. Meu pai. Aqui ele faz o load do modelo. Ele cria um ambiente de execução, né? Então, para todo notebook que você rodar, ele sobe o notebook primeiro, pode demorar uns 2, 3 minutos, tá? Antes de mostrar essa parte de código, eu queria mostrar sem código, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui, pronto. Quando a gente vem aqui em modelos multimodais, né? É aquela parte que eu mostrei para vocês antes de quando você vai acessar os detalhes do modelo, aí tem lá, abrir o Vertex AI Studio, né? Ele vai abrir essa tela aqui para você. O que é isso aqui, basicamente? Esse aqui é o lugar que a gente pode experimentar nossos modelos. Então, por exemplo, a gente tem esse modelo de imagem aqui, a gente pode colocar um prompt aqui com uma mídia, né? Por exemplo, tem algumas mídias aqui. Isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet mesmo, Japão, por exemplo. Você pode fazer o teste com qualquer coisa, tá? E aí, como ele é multimodal, eu posso colocar imagem, vídeo, enfim. E aí, sei lá, a gente coloca um texto para ele, onde fica essa imagem, por exemplo. A imagem é de uma rua na cidade de Yokohama, no Japão. E tá certo. Né? A rua é iluminada por luzes neon e há muitas lojas e restaurantes. Né? Então a gente pode adaptar esse prompt para qualquer coisa. Né? Não só onde fica essa imagem, mas, por exemplo, que objetos eu tenho nessas imagens, né? Imagina no circuito de segurança, por exemplo, né? Igual eu tinha comentado, eu quero identificar armas, por exemplo, possíveis ameaças para minha loja, por exemplo, né? Então dá para a gente adaptar esse prompt aqui para qualquer coisa, né? E aqui a gente pode tunar o modelo aqui na parte direita, né? Então temperatura, né? Eu quero que responda de tal ou tal jeito, né? Eu quero que seja o mais direto possível, eu quero que ele seja criativo, né? A gente pode fazer esse tuning aqui nessa aba da direita aqui, tá? Cada um desses itens aqui corresponde a um tipo de tunagem diferente, né? Se é mais direto, número de caracteres, enfim, sensibilidade do modelo, tem várias coisas aqui que a gente pode configurar, tá? E uma vez que a gente testou, viu que funciona, né? Tá, como é que eu faço para implementar isso agora? Aqui em cima tem receber código. Então aqui a gente consegue puxar o código aqui em Python ou, deixa eu ver, tem até Node.js e Java também, né? Então eu quero implementar isso aqui lá na minha aplicação, né? A gente consegue, ele já vem tunado, tá? Com o que você fez ali na interface. Por exemplo, a parte aqui de tokens, né? De output aqui, né? Isso aqui estava lá tunado, é uma das opções que você coloca ali, ele já te traz para você do jeitinho que você testou aqui. Então você só copia e adapta lá na sua aplicação para o seu caso de uso. Tá? Bom, isso aqui é a parte mais fácil, assim, né? Mais gerenciada de fazer. Né? A gente tem lá o notebook. Deixa eu ver se ele carregou aqui. Beleza, foi. Colab Enterprise. Alô? Meu fone desligou de novo. Não, estamos te ouvindo, pode tocar. É, assim, aparentemente era para desligar somente quando eu não estivesse usando, mas a cada tantos minutos ele desliga, não sei por quê. Bom, a gente aqui consegue rodar o notebook, né?
assim, basicamente tudo que a gente viu ali, né, na parte gerenciada, a gente consegue fazer aqui de forma mais completa no código. Então, a gente, né, instala as libraries aqui, ele executou tudo, a gente faz o restart do kernel aqui, né, ele vai reiniciar o notebook aqui, iniciou, né, e aí aqui a gente consegue continuar com o nosso código. Tá? Aqui a gente autentica, né, no nosso projeto ali, eu coloquei já o projeto que eu estava utilizando, a localidade. Ele faz o init aqui, né, ele faz a autenticação aqui com o seu projeto do Vertex. Importa as libraries. Aqui a gente importa o modelo que a gente vai usar, né? Então aqui a gente consegue até diferenciar esse modelo aqui, né? Gemini 1.0, 1.5, enfim, outros modelos que não seja o Gemini, por exemplo. A gente pode usar algumas funções aqui. Eu queria ter mais tempo para explicar isso aqui tudo mais no detalhe, tá? Mas basicamente é o código que ele gera ali para você, tá? Naquela parte gerenciada. Só vai executar de uma forma mais completa aqui, né? Ele traz até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, ele pegou essa imagem do gatinho aqui, ó, da neve, e ele colocou aqui, né? Descreva essa imagem, né? E ele até coloca, isso é uma foto de um gato andando na neve, né? O gato é brown and white, não sei o quê. Então, isso com a imagem, né? Mas a gente consegue fazer para tudo. Né? Aquele exemplo aqui do vídeo, ele baixa o exemplo do GitHub, né, de um vídeo Em aqui, cima da seca. em japonês, inclusive, né, e aí mostrando as funcionalidades do telefone da Google, e aí no final ele pede, tá, descreve o que está acontecendo para mim. Ele vai e descreve, né. Você pode adaptar esse prompt aqui, como bem entender para o seu caso de negócio. E aí ele fala o nome da pessoa, qual que é a profissão dela, né, com base nesse prompt aqui que eu dei aqui antes. Né? Então, com a marca Google, Pixel 8, enfim. Isso aqui a gente pode adaptar para a nossa aplicação da melhor forma que a gente entender. Deixa eu voltar para a apresentação. Falta pouca coisa. É, bom, estudo de IA generativa, né? Eu fiz ali a demo com vocês. Os modelos de linguagem, né? Então a gente tem vários modelos, né? Eu até passei um pouco ali para vocês. Gemini, o Vertex, Unicorn, tem o Bison, Gecko. Então, assim, para cada um deles tem uma finalidade específica, né? Eu vou passar rapidamente aqui as linguagens que o Code ele responde, mas assim, só de cara eu acho que dá para ver que são muitas linguagens, né? C Sharp, CSS, Dart, Elixir, nossa, Fortran, Go, assim, a gente não pode reclamar, né, que está faltando linguagem aqui. Eu acho que pelo menos as principais estão aqui, tá? Python, enfim, Java, tem de tudo aqui. Aqui a gente tem a parte de pesquisa e conversação, né, que antigamente era chamado de Gen App Builder, acho que vocês já devem ter ouvido, já devem ter ouvido falar. Inclusive, a demo de amanhã, o workshop de amanhã, vai utilizar essa pesquisa e conversação. Esse aqui é aquela solução do Dialogflow usando o Enterprise Search, né, que eu consigo buscar nos meus documentos internos para o meu chat conseguir responder para o cliente, enfim. A gente tem um exemplo aí, né, que a própria Google soltou, né, interagindo com a IA multimodal. Não sei se todos já viram, mas with no sharp angles or jagged edges. a pessoa vai mostrando um vídeo ali, né, com alguns desenhos, algumas coisas, e o modelo vai respondendo, né? Então, assim, só para mostrar o potencial que a gente pode utilizar a Generative AI, né? Isso aqui, por exemplo, ele está desenhando e o modelo ali está respondendo para ele, né? Então, por exemplo, ó, o pato está no meio do oceano ali, ele fala onde, né?
é improvável achar patos aqui, né? Ele vai dando vários exemplos, né? Dos copinhos, pedra, papel, tesoura, né? Algumas conexões, né? Por exemplo, identificação de alimentos, né? Qual alimento que é. Então, por exemplo, quem trabalha na parte do agronegócio, né? Que precisa identificar, né? Vários tipos de componentes, de plantas, de frutas, enfim, de qualquer coisa, e você queira que identifique um aspecto específico, né? Você pode configurar para fazer isso também. Inclusive, é muito utilizado hoje em dia. Ordem certa, né? Do alinhamento dos planetas. Ele pede até para gerar uma música com base num vídeo, né? Enfim. São várias opções para que a gente consegue interagir com uma IA multimodal, né? E aí temos a imagem também, né? O nome do produto realmente é imagem, ou enfim. Ele fica ali no Vertex AI, mas está como preview ainda. O que ele faz, basicamente, né? Você consegue gerar imagens com ele, editar imagens, então você tem uma imagem que você quer editar algum aspecto da imagem, né? Você pode fazer o upload dela ali, editar, consegue colocar a legenda ali em qualquer vídeo ali que você, né, possa colocar ali também. With Vertex AI. Descrições de vídeos, né? Até mostrei ali para vocês na demo, mas você pode descrever ali, né, com base no tempo, né, que você queira fazer isso de forma tabular, onde eu queira pegar cada de segundo em segundo, ou, enfim, em determinado, sempre que um determinado acontecimento se faça presente no vídeo, eu quero que anote ali o segundo, né, o minuto que aconteceu, e eu quero fazer uma análise disso de uma forma mais macro, consigo fazer também. A gente tem o MedLM, né, e o MedPalm 2, que seria mais para a área da saúde. É um dos modelos baseados em texto ali desenvolvido pela Google Research, né, que assim, é um dos mais tops ali para a área da saúde ali, do setor de saúde, e reconhecimento de várias coisas, tá? Ele faz essa parte de perguntas e respostas, né, da área médica ali, ele foi treinado especialmente para isso, então ele é especialista nessa parte, né, médica. Então, assim, teve até algumas pesquisas, né, de porcentagem de perguntas que ele respondeu certo comparado com outros médicos e tudo mais. Tem várias pesquisas nesse sentido. Ele hoje é o que mais está respondendo certo, tá? Tem até, ó, ele falou, esse publicado em 2023, que foi o primeiro modelo de IA que passou com mais de 60% no exame nacional lá dos Estados Unidos, por exemplo, né? Enfim, tem muito a melhorar ainda, mas, né, assim, é um ótimo modelo também. Teve o MedPalm 1 ali, né, que foi 67, que era aquele ali que lançou, e aí o MedPalm 2 já está ali em 80, quase 87% ali, né, de respostas corretas ali no exame médico lá dos Estados Unidos. Voltemos para a apresentação. Bom, é isso. Acho que eu me alonguei 4 minutos a mais aí. A gente vai ter. Você queria continuar, Lucas? Não, pode continuar aí. Tá ótimo. A gente vai ter amanhã, né? Especialmente ali, chatbot com Dialogflow Enterprise Search, né? Aquela parte de pesquisa ali, né? Eu quero que o chatbot responda com base nos documentos que eu tenho na minha empresa, né? Seja PDF, seja site, apresentação, documento, docs, a gente consegue fazer isso aqui. Quarta-feira vai ter o Gen AI News Classification and Summarization. Imagina que a gente tem vários documentos, sei lá, tem tabelas gigantescas lá e a gente quer algo para classificar de forma mais fácil, né? Ou fazer a sumarização dos dados que eu tenho, né? Vai ter demo, especialmente com isso também. E na quinta-feira, né? Vai ter Data to AI. O que é isso? Né? Na verdade, vão ser várias demos, né? Vai ser um conjunto de demos ali no Data to AI na quinta-feira. Vai ter forecasting de demanda, forecasting de churn, vai ter as formas mais, vamos dizer, tradicionais ali de fazer machine learning utilizando o Vertex, tá? Excelente. E aí eu passo para o Lucas. Agora deixa comigo. Já de antemão, obrigado, viu, Renato? Espero que o pessoal tenha gostado. Eu já vi partes dessa apresentação algumas vezes e, pô, sempre aprendendo mais. Excelente aí. Obrigado aí pela sua contribuição.
Galera, conforme eu já tinha adiantado no começo, né, a gente tem aí uma oferta especial aí para quem participou. Então, escaneio o QR Code, tá? Vocês vão preencher algumas informações. E a ideia é que a gente possa fazer um projeto piloto aí, né, com possibilidade de até 100% de subsídio desse deploy no que tange esses contextos de AI, tá? Então, é legal que o Renato, nas próximas sessões, né, vai trazer casos muito práticos de hands-on, até para vocês absorverem conteúdo também. E, obviamente, já tendo uma iniciativa se identificando, vamos conversar mais a fundo, colocar mais no caso prático, né, da corporação e do momento de vocês. Então, fica esse convite, tá? É um convite aí de escassez, então, para quem realmente tem bastante interesse, né, se inscrevam, que a gente vai fazer análises e entrar em contato com vocês caso a caso, tá bom? Pode passar, Renato. E aí, vamos às perguntas. Não sei se você quer puxar aqui, quer que eu leia para você? Nem vi que o pessoal já tinha mandado ali, mas eu posso É. ler. Legal. Essa primeira pergunta ali do Paulo, já tinha até adiantado, só queria depois contribuir, tá? Que é a relação, né, em relação à segurança, né, no contexto de AI. A Google tem se preocupado bastante com isso, tá, Paulo? E excelente colocação sua, assim, né? Conforme o Renato falou, toda a estrutura de cloud, né, do Google Cloud, tem esse modelo de responsabilidade compartilhada, né? Então, ele até falou um slide, acho que depois aí da sua pergunta, mas outro contexto muito legal é que, assim, para contextos, né, corporativos, conforme o Renato falou, o Google frisa, tem frisado, principalmente, né, nesses últimos tempos, muito duas questões, tá? O primeiro é que os dados são da corporação de vocês, então ele não utiliza esses dados para nenhum contexto de buscas, marketing, então realmente, né, fica muito segregado e não utiliza esses dados sensíveis das corporações como um todo, tá? E outro ponto importante, assim, né, toda a estrutura que o Renato já frisou, os dados, né, são sempre criptografados, tanto em trânsito quanto armazenados, né, então, por natureza, o Google se preocupa e já criptografa dados em todo momento, seja, né, só nos contextos de plataformas de dados ou no contexto de AI também, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem ouvido, né, tem ido bastante em alguns treinamentos, algumas dinâmicas internamente no Google, só queria frisar, mas eu vou passar a bola realmente para o especialista para responder. Tá, Renato? Então, a pergunta foi o seguinte, ó, na tecnologia existe algum padrão a respeito à privacidade e proteção de dados e AI? Como funciona essa parte de regulamentos a serem seguidos nesses processos, tá? Tá. Assim, qual que é o padrão, né? A gente tem as certificações ali, né? Que a Google atende todas. Tem até uma página específica da Google ali, né? Só de certificações, são as 8 páginas com várias certificações de dados. Mas o que que norteia todas elas, basicamente, né? Basicamente a LGPD hoje em dia, tá? Que a gente tem que ter um controle ali do que sai, o que não sai, né? Claro, por exemplo, para a área da saúde a gente tem certificações específicas, né? Da IPA ali, por exemplo, né? Que são bem específico, tem que cumprir certos padrões de tecnologia ali para transitar dados médicos, né? Então, assim, tem a LGPD que norteia todos, mas falando de tecnologia específico, para cada área, por exemplo, a área da saúde vai ter algo mais específico ainda, né? No caso, vai ser a IPA ali para a área da saúde, mas basicamente seguem esses padrões, né? É, Basicamente é isso, tá? Não sei se eu consegui responder. Pergunta Legal. do Ricardo: onde consigo acompanhar o uso de tokens? É, Ali na parte de uso da sua conta, de uso das APIs da conta, fica por ali. Eu só não vou ter certeza agora, eu posso verificar e te passar depois, tá? Você vai ter o número exato de tokens ali, tá? Ele já te dá numa forma de porcentagem ali, de custo que você utilizou, enfim. Vou até abrir agora que bateu até curiosidade aqui. Olha, ele até complementou aqui, tá, a pergunta, ó, no billing ou dentro do Vertex? Não, é lá na parte de uso das APIs, cara, de cotas. Quer ver? Salvo engano é ali, tá? Mas eu posso te passar depois certinho, Ricardo.
Legal. A princípio não tem mais perguntas, tá, Renato? Não sei se, pessoal, aproveitem aí, quiserem fazer mais uma pergunta, só, né, ressaltando, fica do lado direito, né, triângulo, quadrado e o círculo, aí tem a parte de perguntas e respostas, tá? A gente espera mais um minutinho. E aí, Ricardo, fica tranquilo que no paralelo a gente te responde, tá? O Ricardo mandou mais uma aqui, ó. Algum workshop vai falar de embeddings? Especificamente de embeddings, não. Mas, assim, falando por cima, tá, pessoal? O que é um embedding, né? Principalmente quando a gente fala de Generative AI. Imagina que a gente treina um modelo, né, de fala, de LLM ali, por exemplo, né, de língua. E aí, para identificar, por exemplo, para o modelo saber o que uma palavra, se ela está muito próxima do significado de outra, se utiliza esses embeddings. O que é um embedding, né? Deixa eu compartilhar um. E aí eu vou abrir o Paint aqui mesmo, vocês me perdoem, viu? Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Acho que está todo mundo vendo, né? É isso, está compartilhando já. Tá, imagina que, né, você tem um ambiente tridimensional, né? E imagina que o embedding, né, são os vetores ali, né? Imagina que uma palavra, por exemplo, né, ela está num ponto aqui desse espaço tridimensional, chama casa, né? Imagina que, como é que o modelo vai saber, né, o que está mais próximo de casa? O que faz mais sentido a próxima palavra que o modelo vai falar ali, né? O que ele vai sugerir que tem mais a ver com casa ali, levando em conta o contexto do que o usuário já respondeu, do que o usuário já digitou, na verdade, né, para a próxima palavra que ele vai responder. Né? A gente usa esses vetores, né, esses embeddings aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que se casa está aqui, por exemplo, né, a gente pode, sei lá, falar alguma coisa que tem relação com casa, Lucas. Moradia. Moradia vai estar muito perto daqui, entendeu? Assim, a grosso modo, é isso. Tá? Claro que tem inúmeras bibliotecas que já têm esses embeddings treinados, e aí depende do idioma, né? Então, por exemplo, vai ter embeddings que vão ter treinamentos, né? Vão ser melhores, vão ter acurácia melhor no idioma inglês, por exemplo. Alguns, principalmente da equipe Google, tem umas equipes de pesquisa aqui da Google Brasil que estão fazendo com português, né? Então, por que, né, que se treina para cada idioma? Justamente para ter maior acurácia, ter menor uso de processamento de dados, né? Enfim, você não gastar tanto também para treinar esses modelos, né? Mas basicamente é isso, tá? Legal. Mas até aproveitando, tá, Ricardo, tiver algum, né, case aí que vocês estejam querendo aplicar no que tange a embeddings, traz para a gente, vamos discutir, né? Conforme o próprio Renato ressaltou, um mar de oportunidades em termos de modelos, né, que já existem ali dentro do Vertex. Então, eu compartilhei com a gente, vamos entender no detalhe, conta com a gente, tá? Só mais uma olhada aqui se tem mais alguma, mas eu acho que a princípio agora encerrou. Então tá bom, pessoal, convido vocês novamente aí, amanhã a gente se vê, amanhã vai ser um hands-on bem legal, conforme o Renato já ressaltou. Grande abraço, obrigado pela participação de vocês, viu? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal, agradeço. Parabéns. Valeu, pessoal.